Olá, amigos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Reconexão Deus. É uma grande alegria estarmos aqui novamente reunidos para conversarmos sobre o Evangelho de nosso Mestre e amigo Jesus e sobre a doutrina espírita, essa doutrina que tanto consola e nos conforta o coração e a alma. Agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pela TV Nova Luz, pela Rede Amiga Espírita, aos companheiros da Irmandade Espírita José da Luz, a Web Rádio Semente de Amor, a Revista Doutrina, a Rádio Portal da Luz, aos nossos queridos anjos azuis que nos dão suporte aqui no chat, e ao nosso querido amigo Cassiano Ferreira, que está nos dando suporte aqui na parte técnica. Deixa eu verificar quem já está aqui conosco. Nosso querido Daniel Cardoso, Adelaide Neta, Rosângela Reis, Vera Borges, Paulo Roberto. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Façam suas perguntas, participem, deixem seus comentários. Vamos aproveitar esse tempinho aqui nosso de 1 hora que passa muito rápido para conversarmos, para sentirmos a presença de Jesus em nossos lares. Bacura Bacura também acabou de entrar. Bom, antes de iniciarmos o nosso programa, como de praxe, vamos realizar a nossa prece para nos conectarmos aos benfeitores espirituais. Querido Pai de amor e bondade, agradecemos a Ti a oportunidade de aqui nos encontrarmos, estudando o Evangelho de nosso irmão maior, Jesus, tendo a oportunidade de refletir sobre os caminhos que estamos seguindo, sobre as nossas atitudes, sobre a importância do amor, da caridade, do perdão em nossas vidas. Querido Pai, ampara-nos, proteja-nos, para que possamos sempre escolher os melhores caminhos a trilhar, onde nos sintamos em paz com a nossa consciência, onde sejamos úteis no serviço ao próximo e realmente compreendamos a mensagem que Jesus nos trouxe de fraternidade, de respeito e de amor. Permita, Pai, com que todos nós que aqui nos encontramos reunidos, sintonizados pela energia do amor, possamos estar amparados, protegidos e possamos estar vibrando pelo nosso planeta Terra. Que todos os nossos irmãos também que irão nos acompanhar futuramente consigam perceber essa energia benfazeja que nos envolve a todos. Permaneça conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bom, né, meus irmãos? Estarmos em sintonia, conectados com o nosso Pai maior. Bom, hoje nós falaremos sobre um tema importantíssimo. Quando Jesus nasceu para mim? E para conversar conosco, nós temos aqui um querido amigo, Marcos Júnior. Ele é expositor espírita, tarefeiro do Grupo Espírita Esperança em Cristo, em Irajá, aqui no Rio de Janeiro. Atualmente trabalha na evangelização infantil e na área de comunicação social espírita da casa que frequenta. Está em parceria como coordenador da área de estudos do Espiritismo do 23º CEU. Seja bem-vindo, Marcos. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer, mais uma vez, estar junto com vocês aqui. E a gente vai tocar num tema bastante importante, né? Bem pertinente ao momento que a gente vive. Exatamente. E hoje o programa vai ser dobradinho, de Marcos para Marcos, né? Verdade, né? De Marcos para Marcus, né? Isso, é. Bom, meu amigo, eu já vou começar com uma pergunta que pode ser difícil ou fácil, dependendo do ponto de vista. Quem é Jesus? Quem é Jesus, né? Eu acho que a gente ainda está conhecendo
muito quem é Jesus. Eu estava pensando, né, no decorrer do estudo, da preparação do encontro de hoje, e me veio muito aquela série que está muito falada agora, The Chosen, né, Os Escolhidos, Uhum. onde mostra Jesus, um Jesus bem diferente desse Jesus que a gente sempre ouviu falar, né? Um Jesus muito mais humano, um Jesus muito mais próximo de nós. Isso, E eu acho que é isso, né? É esse Jesus que a gente precisa conhecer, é esse Jesus que a gente precisa compreender que ele está aqui o tempo todo, que ele está ali, né, tentando fazer com que nós consigamos de uma forma diferente, enxergar qual é realmente o anseio da vinda dele até nós. correto. E assim, algumas pessoas confundem Jesus com Deus. Como que a doutrina espírita ela entende? Então, a gente vem de um dogma, né? E antes de mais nada, a gente não tem aqui nenhuma pretensão, né, de questionar as outras cada estigma, cada cultura interpreta de uma forma, mas a doutrina ela tem um conhecimento próprio através dos estudos e do que os espíritos nos trazem através de Kardec, de que não existe, né, essa máxima de que Jesus e Deus são o mesmo ser, né, a mesma pessoa, eles estão enquadrados no mesmo momento, né? A gente vem de uma questão da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a gente começa a desconstruir isso a partir do momento em que a gente começa a enxergar Jesus como um espírito, né, um espírito que está num grau evolutivo, moral muito maior do que nós nesse momento, e Deus, como os espíritos nos trazem, né, como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, pensando nesse sentido, como está lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, se ele é a inteligência suprema e é causa primária, né, ele não pode ser efeito, ele não pode ser a criatura, né? Se ele é o criador, ele não pode ser a criatura. Então, a gente começa a desconstruir um pouquinho dessa ideia de que Jesus e Deus são o mesmo, a mesma coisa, né? Ou o mesmo ser, a mesma pessoa. Claro que a gente não pode personificar Deus, né? Ele é eterno, imutável, ele está acima daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente entende e da pretensão que a gente tem de ainda conseguir conceber de alguma forma. Então, ele é uma questão imaterial, ele é um ser imaterial que sempre existiu. Chamar de ser também é uma coisa difícil, né? Porque a gente ainda não Isso, tem alguma definição para que a gente, uma palavra, um vocábulo que a gente consiga realmente definir Deus, né? Mas ele sempre existiu. E Jesus não, Jesus é um espírito como nós, criado, simples e ignorante, que conseguiu, através da sua caminhada moral, chegar a um patamar que hoje se encontra de espírito crístico, né? Que pode orientar e trazer para a gente lições diferentes e nos mostrar como a gente consegue essa tão sonhada evolução que a gente busca. isso. Você falou muito bem que essa questão da interpretação, mesmo porque nós temos algumas passagens no Evangelho, por exemplo, lá no Evangelho de João, tem uma frase de Jesus que ele diz, né, eu e o Pai somos um só. Então isso às vezes confunde as pessoas, no Sim. sentido de compreender qual foi a mensagem que o Cristo quis dizer com essa palavra, né? É verdade, né? Eu e o Pai somos um, porque, na verdade, ele se quando também tem uma outra passagem que fala que o verbo se fez homem, né? E o verbo sendo Isso, Deus, verbo ação, esse movimento, né? E aí a gente vai trazer muita parte da caridade, que é esse amor movimentado. E Jesus é esse exemplo de caridade. Jesus é o movimento, é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Por isso ele se faz único, porque ele vem ser aqui o canal de transmissão, ele vai ser o transdutor daquilo que Deus é para nós, né? Então, se a gente busca algo próximo da perfeição,
que nos é imaginado, a gente vai buscar em Jesus. Por isso ele é, né, eu e Deus, eu e o Pai somos somos uno, somos únicos, porque a gente está aqui, ó, próximo à perfectibilidade do ser. Exatamente. Mesmo porque quando nós chegamos a essa perfeição relativa, nós compreendemos um pouco Deus e sentimos a plena energia do amor, da fraternidade dentro de nós, e nós espraiamos essa energia para aqueles que estão ao nosso redor. Foi o que o Cristo fez, né, como governador do planeta. Ele não precisava ter encarnado e ele fez questão de estar entre nós para nos mostrar o caminho, que nós podemos chegar até lá e que nós vamos conseguir. Verdade. E o que Jesus representa para cada um de nós, Marcos? Então, essa representatividade de Jesus, ela é muito individual, né? A gente tem aí, a gente falou da questão dos nossos irmãos católicos, protestantes, que tem uma representatividade de Jesus como um único, como um ser único, né? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas a gente vai trazer muito a ótica espírita sobre essa questão de Jesus. E a representatividade de Jesus, ela precisa passar absolutamente pela primeira mensagem, ou pela maior mensagem que ele nos deixa, que é o amor. Só que a gente ainda não está pronto, né? A gente ainda está buscando conhecer esse amor, essa essência de amor que Jesus é para nós. Né? A gente ainda tem dificuldade de interpretar o amor de Jesus, porque nós conhecemos esse Jesus ainda como aquele que passou por um momento da humanidade, onde ele nasce, ele cresce, né, de forma diferenciada ali, já se mostrando de uma forma diferente, e ele, a partir do momento de crescimento, chega um determinado momento da história de Jesus, onde ele começa a fazer aquilo que ele veio fazer, de deixar o legado dele, e passa pela via crucis do sofrimento. Então a gente ainda está muito atrelado ao meio fim, né, disso tudo, onde um Jesus crucificado que em sacrifício se doou por nós. E a gente não vai desconsiderar nunca isso, porque é importante a gente entender como ele nos amava, ou como ele nos ama até hoje, se doando em sacrifício, né? E não um sacrifício porque para ele era algo que ele estava ali sacrificando em prol de algo maior, mas um sacrifício de amor, onde ele poderia ali, naquele momento, como ele fez, mostrar que o quão nós ainda somos ignorantes, no sentido de ignorarmos o amor, mas que a gente tem a possibilidade, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, a possibilidade de reencontrar e ressignificar esse Jesus, não mais um Jesus crucificado, onde está lá na cruz, né, sofrendo por aquilo que nós mesmos colocamos a sofrer, mas um Jesus que no final de tudo, daquele momento, olha, metaforicamente, olha para o céu e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Essa é a ressignificação de amor, de perdão, de poder, apesar de tudo, olhar para nós e entender-nos como espíritos ainda ignorantes, como espíritos ainda pouco evoluídos, que não compreendemos a essência desse amor, mas que a gente conseguirá um dia enxergar se lutarmos, se brigarmos para criar essa relação com Jesus. Isso, porque o Cristo nos vê ainda como crianças. Igual quando nós vemos um filho nosso que está fazendo uma besteira, uma traquinagem, né? E a gente fala, isso vai passar, daqui a pouco ele vai crescer. E o Jesus, né, os bons espíritos superiores, nos enxergam como essas crianças. E foi engraçado, você falou nessa parte de Jesus, eu tinha até pensado, e você comentou, quando ele pede para o Pai nos perdoar. Porque ele sabe que os equívocos nós cometemos e vamos ter que arcar com as consequências, né? Está numa das leis de Deus, nós estamos inseridos nela. E é um caminho assim que muitas das vezes nós escolhemos e que nos traz muito sofrimento. Até a própria questão do perdão, né? Quando você falou do amor, Jesus ele coloca o perdão como condição essencial para a nossa felicidade, e realmente é, porque quando a gente se prende em mágoa, em ressentimento, a gente carrega um grande peso, e o perdão é libertador,
Tanto é que ele fala com Pedro que era para perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Quantas vezes nós nos sentimos ofendidos, é necessário nós perdoarmos, porque isso funciona como uma terapia para que a gente possa se libertar. Então, esse entendimento do amor realmente é muito difícil para todos nós, Pois que é. ainda estamos em evolução. E ele fala de perdão com um dos apóstolos mais inflamados, né? Que mais Isso, se doava para ele. Então, Pedro, ele fala de perdão com aquele que nega. isso, Então, eu acho que é uma mensagem subliminar da negação relacionada ao perdão quando você associa dessa forma, né? Perdoar, normalmente, quando a gente guarda o ressentimento, quando a gente guarda a mágoa, quando a gente guarda a raiva, o ódio, né? Na verdade, a gente está em negação do amor de Deus. isso. A gente está negando 3 vezes aquilo que Jesus quis, ou 3 ou mais vezes, né? E a gente não consegue entender, a gente não consegue perceber que quando nós deixamos de negar, de quando a gente começa a aceitar o amor e negar não mais o amor, e sim o orgulho, a inveja, a vaidade, a gente consegue entender esse perdão e aí sim perdoar as 70 vezes 7, né? Não só uma vez mais 70 vezes 7 cada ofensa, e não ficar rememorando, né, remoendo, ruminando aquilo que a gente passa. Né? E eu acho que tem algumas. A mensagem de Jesus ela é ampla demais para a gente tentar esmiuçar, né, e nesse tempo aqui, mas se a gente pegar cada pedacinho dela e tentar fazer uma conexão, a gente vai criando conexões cada vez maiores dentro dessa mensagem propriamente dita. Exatamente. É igual a mensagem que devemos servir a Deus, ao nosso Pai. E Jesus trouxe o exemplo do bom servo. Por quê? Deus não precisa que nós sirvamos a Ele, porque Deus já é o Todo-Poderoso, todo justiça, todo amor, toda bondade. Mas nós servimos a Deus servindo ao nosso próximo. Porque se somos criaturas divinas, trazemos essas potências dentro de nós. E no momento que eu estou servindo um irmão meu, eu estou servindo ao Pai. É a criatura ajudando a própria criatura, através Exatamente. dessa energia do amor que todos nós estamos imantados, né? Verdade. Mas, Né? Tem uma música que fala: cuida da sede do teu irmão, que a tua passará. isso, exatamente. Mas, Marcos, por que os espíritos dizem que Jesus é nosso guia e modelo? Por que os espíritos dizem que Jesus é nosso guia e modelo? Né? Os espíritos eles trazem algumas coisas para a gente ficar pensando. Eu acho que não vou contar quanto tempo aí eu já penso nessa questão. E aí, cada vez que a gente vai ler ali no Livro dos Espíritos, cada vez que a gente busca um pouquinho mais, a gente vai entendendo de uma forma diferente. Não que esteja errada, né? Mas a gente vai aperfeiçoando o nosso entendimento acerca disso. Mas eu gosto muito de trazer para o cotidiano, né? Para o nosso dia a dia, porque a doutrina espírita, ela é o cotidiano, ela é aquilo que a gente vive. A gente não adianta a gente querer viver como o Evangelho nos orienta o tempo todo, porque a gente ainda é imperfeito demais para isso. Mas se a gente começar a trazer essas pílulas, né, esses pedacinhos do evangelho para o nosso dia a dia, a gente começa a perceber. E Jesus, na verdade, quando os espíritos trazem como nosso guia e modelo, né, se a gente pensar num guia, vou trazer aqui para um guia turístico, né, é aquele que vai ali orientando, mostrando as belezas, mostrando os pontos turísticos, mostrando o que pode ser feito, mostrando o que não pode ser feito, orientando o caminho que a gente deve tomar, orientando o caminho que a gente não deve seguir, falando que aqui é perigoso ou não, aqui você deve ir ou não. E esse é o papel do guia, né? Jesus, ele é esse guia. Ele o tempo todo, a gente às vezes não consegue entender diretamente essa mensagem que ele faz, mas através dos espíritos que nos são afins ali, né? Nossos espíritos que estão ao nosso redor, ele vai tentando nos orientar com uma mensagem de seguir o caminho certo, como um guia. E de, por muitas vezes, parar, olhar, pensar, refletir e ver as belezas que nós temos. Né? Muitas vezes a gente não consegue enxergar. Esse é o papel do guia. E modelo, né, quando a gente pensa em modelo, a gente vê aquele molde, né, que tá, aquilo que a gente coloca ali como aquilo que eu quero, onde eu quero alcançar. Né? Quando a gente fala, por exemplo, dos modelos, né,
por exemplo, de padrão de beleza, né, muito materialista, a gente vê algo que é uma pessoa que é bonita, né, que dentro dos padrões que foram criados, mas que normalmente querem ser alcançadas de alguma forma, né? E esse modelo de Jesus é um modelo moral, né? A gente olhar para Jesus e ver aquilo que eu quero alcançar, o guia, né? O guia por onde ele está me mostrando o que eu quero alcançar. Então, guia e modelo, na visão dos espíritos, claro que resumidamente, seria algo que a gente podia interpretar e pensar dessa forma para a gente começar a entender um pouquinho mais disso que os espíritos nos trazem. E a gente tem uma bela jornada pela frente, né? Ou Nós temos aqui mais alguns irmãos que entraram agora. Nós estamos com a Olga Hilde, Gilza Alves, Solo Soares, Cláudio Barbosa, Zenilda Ângela. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. E qual a mensagem de Jesus? A mensagem mais importante que ele deixa pra gente, Marcos? cara, Jesus ele deixa muitas mensagens, né? A gente já comentou aqui que a principal é quando ele resume todos os sentimentos, todos os mandamentos num sentimento maior, num mandamento maior, que é o amor. Mas ele, ao mesmo tempo que ele resume tudo isso e fala que a gente precisa alcançar essa plenitude amorosa, ele nos mostra que o caminho não é fácil, né? Porque quando a gente fala de mensagem de Jesus, Jesus não deixa uma mensagem apenas de amor, onde resume todos os mandamentos. Ele deixa uma mensagem de perseverança, ele deixa uma mensagem de resignação, ele deixa uma mensagem de ressignificação, né, para que a gente consiga entender. Ele deixa uma mensagem de perdão, de respeito. Se a gente pontuar as passagens do Cristo aqui, a gente vai ver o quanto ele deixa de exemplo, de legado, para a gente conseguir chegar a esse patamar que ele se encontra. É fácil? Não, não é fácil. Muito difícil. Acredito que para ele, né, não tenha sido, entre aspas, tão difícil pelo padrão moral, né, pelo momento consciencial que Jesus passava. A gente ainda está distante disso. Mas ele, se a gente falar de sofrimento, Jesus exemplificou todo o sofrimento que cada um de nós podemos ou estamos passando hoje. Jesus foi perseguido, Jesus foi caluniado, Jesus foi usaram com falsas denúncias, com tudo que a gente hoje imagina, né, de sofrimento. Ele foi escoteado, colocaram uma coroa de espinhos, cuspiram, bateram, furaram ele, perfuraram ele. Então, Jesus passa não só por dores, entre aspas, né, dores físicas, mas por dores psicológicas. Ele não tem, né? Claro que moralmente, tanto que ele perdoa, ele não tem isso, mas se a gente pudesse exemplificar, seriam dores psicológicas que nós sentimos, e ele passa por tudo isso. No final, ele perdoa e mostra: é possível. Eu entendo, eu não preciso aceitar tudo isso, eu estou aqui vivenciando, para vocês verem que mesmo eu, governador da Terra, guia e modelo, um espírito crístico, estou passando por tudo isso, mas é possível passar. É possível passar e se resignar ao final. É possível passar e, ao final, mostrar sentimento de nenhum orgulho, de nenhum ego, de nenhuma vaidade, e pedir que perdoe. Ele não precisa, sabe que Deus não precisa perdoar, nem ele precisa perdoar. Ele não fala: eu te perdoo pelo que você está fazendo, eu perdoo vocês pelo que vocês estão fazendo. É o Pai. É aquele, o ser maior, né? A gente personificando um pouquinho aqui Deus, mas esse ser, esse grande ser maior, que eu estou pedindo que perdoe vocês, porque de mim vocês não precisam. Só que ao mesmo tempo a mensagem dele diz, né, que Deus não precisa perdoar. Ele vem desconstruir um Deus trazido por Moisés, punitivo, vingativo, que ia fazer tudo aquilo. Não, eu não preciso. Nem ele. Mas eu vou jogar isso aqui para eles, para vocês entenderem que mesmo por tudo que eu passei, eu estou perdoando. Para mim, ó, não teve ofensa, tá tudo bem. Eu estou entendendo vocês, eu respeito o momento de vocês, eu respeito aquilo que vocês estão fazendo, porque vocês ainda ignoram quem sou eu, né? Porque se a gente pensar, se Jesus estivesse aqui hoje, será que a gente aceitaria Jesus de bom grado? Ou a gente achava que, por exemplo, Jesus era fake news? Estava aí passando, aí, jogando umas mensagenzinhas, se dizendo, né? Será? A gente sabe. Porque
Ele mesmo diz que se a gente quiser, se a gente tiver uma necessidade de fazer o bem, a gente não precisa fazer a ele, a gente tem que fazer aos nossos irmãos, como você trouxe ainda há pouco. Então, se a gente deixa a oportunidade de fazer o bem, a caridade, o amor, o respeito, o perdão ao nosso próximo, e aí ele dá um alerta, seja até o nosso inimigo, se a gente perde essa oportunidade, a gente está deixando de fazer a ele. E aí a gente está perdendo parte daquilo que ele nos deixa como mensagem, como exemplo. É interessante. Essa semana nós estávamos fazendo um estudo sobre o óbolo da viúva, né? E a gente chega à conclusão que a todo dia, a todo momento, chegam às nossas mãos oportunidades de nós sermos úteis ao nosso irmão. E que nós temos diversas e variadas formas de sermos úteis, principalmente na doação de nós mesmos. E é isso que Jesus nos traz como mensagem também, né? Nós nos doarmos, darmos o que há de melhor em nós para levar alegria para o nosso irmão, para levar um conforto, né, um aconchego. Tudo isso é importante porque, na verdade, nós estamos plantando boas sementes no nosso caminhar. E essas sementes elas vão crescer, vão florescer em nosso próprio benefício. E a gente ainda não assim ficou atento, né, para essa mensagem de Jesus, para todo esse, podemos dizer assim, esse mapa da mina que Jesus nos trouxe para nós encontrarmos a nossa felicidade. É porque a gente está sempre buscando a felicidade, só que busca por caminhos equivocados. Ela está dentro de nós e a forma de nós encontrarmos é justamente nós praticarmos tudo o que Jesus nos trouxe, na medida do possível, na medida das nossas possibilidades. No dia que nós compreendermos isso, a nossa vida vai ser bem mais leve, bem mais tranquila. Nós vamos enxergar os problemas, os desafios, não como algo ruim, mas como oportunidades de libertação. Verdade. Eu gosto muito de música, né? E eu gosto não só da melodia, mas eu gosto da letra. Aí você me fez lembrar de uma música que é. Eu não tenho essa questão da música espírita, mas que a gente pode trabalhar com uma mensagem espírita que fala que a felicidade está no caminho e não no final. Isso. A gente muitas vezes almeja, né? Ah, quero ir para o mundo feliz, para o mundo de todos, para o mundo de regeneração, enfim, e a gente deixa de viver o hoje, o agora. Exatamente. A gente fica ali buscando, né? Dentro da tecnologia, da programação, né, tecnológica, tem um termo chamado watchdog, né? É quando o programa ele dá um loop e ele fica ali como se fosse aquele cachorro correndo atrás do rabo. Uhum. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente deixa de viver algo porque a gente está correndo sempre atrás do rabo, tentando buscar algo que ou vai ser impossível da gente conseguir, ou se a gente conseguir em algum momento e a gente der aquela dentada como o cachorro faz ali, a gente vai se machucar. Né? Então, Isso. a gente precisa perceber a beleza, né, de tudo isso, apesar dos pesares. Né? É como Paulo, o apóstolo, dizia, a tudo dai graças. Né? A gente, às vezes, esquece de agradecer até pelas dificuldades e considerá-las, como você mesmo disse, como oportunidades. Exatamente. Mas, Marcos, a gente pode fazer a seguinte pergunta: conheço Jesus verdadeiramente? É difícil, né? É difícil. É difícil porque se a gente conhece Jesus, se a gente já esteve lá, a gente provavelmente estando aqui hoje, a gente foi perseguidor, né? Se nós Isso. umbriamos ali com Jesus, a gente foi perseguidor. Por isso hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui levando um pouquinho do nosso conhecimento, né? Parco conhecimento, essa sementinha de conhecimento que a gente estuda. Porque se não fôssemos tão devedores, não estaríamos. Né? Bendito seja o esquecimento, né? Seja. Puxa. Então, se a gente está tendo essa oportunidade de falar de Jesus, de tentar, né, falar de Jesus, porque para a gente ainda está distante. Mas eu costumo dizer que quando a gente tenta, a gente já está fazendo um movimento de ir para frente, né? Ou pelo menos de se manter ali naquele patamar que a gente está. Mas quando a gente tenta falar de Jesus, quando a gente busca Jesus, quando a gente busca o conhecimento, né? Mais uma vez, eu sou muito, eu gosto muito daquela série The Chosen. Eu costumo falar muito dela, porque a gente começa a conhecer um Jesus diferente. É claro que tem toda uma história romanceada em cima daquilo, né? Mas eu lembro que tem uma passagem
eu não vou lembrar agora certinho, mas tem uma passagem que Jesus mostra uma cara meio que de desânimo. Eu acho que é na hora que Simão Pedro ele se despede dele, que logo depois ele vai ser decapitado, né? E ele fala assim: você tem certeza de que é isso que você quer, o que você vai fazer, você vai enfrentar tudo isso? Né? E a gente não consegue enxergar um Jesus assim, questionando o apóstolo: vai mesmo fazer isso? Né? Se a gente estivesse hoje no nosso linguajar, tem certeza que tu vai lá? Precisa disso? Não precisa, cara. E quando ele se despede, Jesus dá um ar, aquele ator, ele também tem um olhar muito Uhum. forte, e ele dá um ar emotivo para Jesus. É claro que Jesus se emocionava, senão ele não amava. Se Jesus fosse frio, né, gelado, se ele não tivesse nenhum tipo de sentimento, ele não saberia amar. Mas esse amor mostrava o carinho, a compreensão, a compaixão. Então, quando a gente pergunta, voltando, né, dentro da própria pergunta, quando você fala se a gente conhece Jesus, na verdade, para a gente conhecer Jesus, a gente precisa começar a percorrer, a pesquisar, a estudar, a entender quem é Jesus. E quando a gente começa a fazer isso, a gente precisa mais do que isso criar uma relação com Jesus. Não colocar Jesus distante. Não colocar Jesus no patamar moral, no espírito crístico, algo que é tão distante de nós que a gente não consegue alcançar, que é um ser inatingível, inalcançável. Muito pelo contrário, tanto é alcançável que ele veio. Ele chegou aqui e mostrou para a gente, e situou e viveu como um de nós, porque ele é. Então, se eu conheço Jesus hoje, é uma pergunta que eu devo fazer, porque eu até mudaria um pouquinho a pergunta e perguntaria: se Jesus estivesse aqui no momento que eu estou passando, com todos os meus problemas, com todas as minhas angústias, as minhas aflições, o que ele faria no meu lugar? Aí eu conheço Jesus. Porque eu vou usar um exemplo que eu saí da casa espírita agora e estava falando sobre a afabilidade e a doçura naquele momento, e aí o irmão que estava comentando sobre a afabilidade e a doçura, ele estava falando exatamente de nós, dentro de uma casa espírita, dentro de um segmento religioso, seja ele qual for. A gente é muito afável, é doce, jovial, caridoso, fraternal, e aí a gente sai da casa espírita, primeiro pisão no pé, foi o exemplo que ele deu, a gente vai fazer o quê? A gente vai xingar, a gente vai brigar, a gente vai discutir, ou a gente vai aprender e colocar em prática os ensinamentos doutrinários? A gente vai falar: não, meu irmão, desculpa, eu entendo que você pisou, não foi por mal, e mesmo que fosse, perdoa. Então, para a gente entender Jesus, para a gente perceber Jesus, a gente precisa, sim, necessariamente ter essa relação com Jesus e se perguntar o que Jesus fazia no meu lugar, faria no meu lugar. Eles usam um termo, né, que eu já ouvi algumas vezes, e é verdade. Quanto tempo dura uma entrevista, uma palestra espírita, Marcos? Em torno de 50 minutos, né? Pois é, a palestra ela dura, na verdade, até a gente sair da casa espírita e tomar o pisão no pé. Ah, sim. Porque o conhecimento que a gente adquire lá na palestra é tudo muito bom. A gente, nossa, eu quero isso, muito bem, quero. E a gente, às vezes, a gente projeta no outro, né? Mas Uhum. fulano deveria estar ouvindo isso aqui também. Isso. Mas essa duração, ela tem que ser uma duração constante. Ela não Exato. pode durar só 60 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Ela tem que perdurar dentro de nós. A gente tem que interiorizar aquele conhecimento para, no momento de provação, de dificuldade, de expiação, a gente colocar em prática. Essa é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade de conhecer, de reconhecer Jesus de uma forma verdadeira e de uma forma plena. É isso que a gente busca. Você falou no The Chosen, né? Eu me lembrei de uma outra passagem que me marcou bastante também nessa série. É aquele momento que Jesus manda os apóstolos irem viajar para outras cidades para começarem a fazer as curas. E Tiago Menor chega até ele triste, né, para conversar. Então se estabelece um diálogo entre Jesus e Tiago Menor. E Tiago fica até meio constrangido porque Jesus ainda não tinha curado ele, né? Que ele puxava de uma perna e mancava, né? E aí Jesus dá uma grande lição para ele. Imagine você dessa forma curando outras pessoas, né? Você vai ser lembrado por muitos e muitos anos. Então ali Tiago Menor ele se conscientiza da importância dele ter aquele problema, né? E de ele praticar a caridade, ele mostrar que mesmo com aquele problema, ele estava ali trabalhando por Jesus, efetivando a cura em nome do amor, da caridade. Então,
foi um momento também muito bonito que emociona a gente, né? E quantas vezes a gente, dentro da casa espírita, não passa por isso, né? Quantas vezes a gente dá um Exatamente. sorriso, quantas vezes a gente acolhe, ampara, e por dentro a gente está estraçalhado. E, óbvio, a gente tem que se cuidar também, né? Isso não Isso. tira o mérito da nossa, no autocuidado, do auto-amor, da autopreservação, mas muitas vezes a gente engole o choro, como foi orientado por Emmanuel a Chico, né? Quando o Chico se desesperou, olha, vai lá, entra no teu quarto, chora, esbraveja, faz tudo que você tem que fazer, depois limpa o rosto, arregaça as mangas e volta para o trabalho. E a gente muitas vezes passa por isso, né? É, Então, que a gente entenda nisso, a gente ainda está imperfeito, né? Assim como o Tiago Menor, a gente ainda é adoecido moralmente e a gente precisa do exercício do amor, do exercício da caridade, para que a gente consiga seguir em frente, né? exatamente. Nós falamos do conhecimento de Jesus. E será que nós sentimos Jesus? Eu sinto Jesus? O que é sentir Jesus? O que é sentir Jesus? O que é sentir Jesus, né? É, é... Jesus, uma vez eu estava estudando sobre, se eu não me engano, o tema Meu Reino Não É Deste Mundo, da realeza de Jesus, e dentro do tema eu ouvi uma palestra, inclusive de um rapaz, de um pastor evangélico, né? É importante a gente pensar nisso, né? Jesus não tinha religião, né? Jesus não falou que ele era católico, que ele era espírita, que ele era evangélico, que ele era protestante, que ele era budista, não. Ele na verdade, o Sermão da Montanha é algo que norteia boa parte das religiões, principalmente as cristãs, né? Mas ele abraçava a todos, independente disso. E eu acho que isso é uma questão de sentir. E esse rapaz, ele falava, né dentro do que ele falava, que Jesus, ele diferenciava pessoas famosas e pessoas importantes, né? E dentro disso, ele falava que o famoso, ele tem aquele momento de fama, né? Aquela coisa que vai ser efêmero ali, em algum momento vai passar, e as pessoas importantes, elas fazem a diferença. E aí ele falava também de uma diferença entre herança e legado, né? Porque herança é aquilo que a gente que deixam para nós, né? Seja o que for, aquilo que deixam para nós, tá ali, ó, documentado. E o legado é aquilo que deixam em nós. E para a gente sentir Jesus, a gente precisa entender que Jesus é uma pessoa, é ainda uma pessoa importante para nós e que ele nos deixa um legado. Ele não deixa só a herança, né? A gente fala aqui da questão da herança de Jesus, né? Onde ele deixa ali, ele deixa muitos escritos, muitos exemplos, na verdade escritos pelos apóstolos, não por ele, né? Isso, Mas muitos exemplos e que foram relatados pelos apóstolos. E isso aí é a herança que Jesus deixa, porque ficou ali, né? Mas o legado que ele deixa é muito maior, a mensagem é muito maior. Então, quando a gente começar a entender a mensagem do mestre verdadeiramente, é que a gente vai entender o legado, é que a gente vai começar a sentir Jesus, é que a gente vai perguntar para nós o que Jesus faria no meu lugar e não só fazer a pergunta, mas agir como ele agiria, ou pelo menos da forma que a gente entenderia, né, moralmente, como Jesus agiria. Eu acho que essa é a sensibilidade de Jesus, é entender e olhar Jesus como o Espírito que esteve aqui para nos mostrar como nós devemos proceder se quisermos seguir em frente nessa caminhada evolutiva. Se a gente quiser ficar parado, estacionado aqui, é conosco, escolhas e consequências, né? exatamente. E essa questão de sentir é bem interessante porque os próprios apóstolos, né, aqueles que conviveram com Jesus, eles viveram essa experiência. Por exemplo, Paulo, ele negou Jesus 3 vezes conforme Jesus houvera falado, né? E depois, no entanto, ele tomou consciência da importância de Jesus na vida dele, ele sentiu Cristo e ele começou a viver como um verdadeiro apóstolo, né? Criou a Casa do Caminho e até no momento da sua morte ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Saulo, né, que era um grande perseguidor, quando ele teve contato com Cristo, que ele viu que ele estava no caminho equivocado, ele era fiel naquilo que ele defendia, mas ele estava entendendo de uma forma equivocada. Então, ele se tornou um dos grandes divulgadores do Evangelho. Né? E tantos outros que tiveram contato com Jesus tiveram essa oportunidade de senti-lo e de fazer essa mudança na sua rota, na sua trajetória, nas suas estruturas, para realmente
se identificarem como criaturas divinas e pegarem essa herança divina que todos nós temos, né? Essas potências divinas que nós precisamos colocar em prática para a busca da nossa felicidade. Marcos, eu comecei com uma pergunta: quem é Jesus? De uma forma um tanto quanto provocativa. E agora eu pergunto novamente: quem é Jesus? Para a nossa reflexão. Cara, quem é Jesus? E aí eu vou dar uma opinião muito particular e minha reflexiva, né? Jesus foi alguém, ainda é, continua sendo, alguém que mudou minha vida, alguém que segurou a minha barra, alguém que em algum momento, ou em muitos momentos, me fez pensar em não desistir, me fez entender que existe um bem maior, que existe um propósito maior. Jesus entrou na minha vida de uma forma arrebatadora. Eu não nasci espírita, mas eu comecei a conhecer Jesus verdadeiramente dentro da doutrina, porque foi quando eu me interessei, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a pesquisar, e foi aí que eu comecei a conhecer Jesus. É. Então, se você pergunta para mim quem é Jesus, Jesus é a força motriz que move a minha vida. Como eu falei antes, Jesus é individual, ele vai ter uma perspectiva individual para cada um de nós. Mas se eu não tivesse o exemplo, se eu não tivesse o legado, se eu não buscasse conhecer pouquíssimo que eu conheço de Jesus, eu não conseguiria estar aqui hoje conversando com vocês. Porque por muitas vezes a nossa vida se torna tão difícil, tão pesada, né? Que se a gente não tiver esse esteio, se a gente não tiver esse exemplo, se a gente não tiver esse ser inigualável, inimaginável que a gente tem como referência, como guia e modelo, hoje, com certeza, as coisas seriam muito mais difíceis para todos nós. Então, quem é Jesus, para mim, é a representação possível, palpável e tangível do que é o amor. Excelente. E qual a data que nós podemos comemorar o nascimento de Jesus? Então, né? Hoje a gente comemora o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro, né? 24 para 25, lá quando, segundo a história nos conta, né? A grande estrela guiou os reis magos até aquela estrebaria onde Jesus nasceu, né? Mas, mais uma vez, né? Eu acho que Jesus, ele nasce para nós quando a gente encontra, quando a gente conhece. Quando Jesus nasceu para mim, Jesus nasceu para mim no momento em que eu comecei, e lá atrás eu talvez tenha o perseguido, né? E hoje eu o persigo de forma diferente. Eu persigo tentando seguir os seus passos, porque não é à toa, e é uma das grandes mensagens de Jesus para mim, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Esse caminho é um caminho árduo, é um caminho difícil, né? Mas é o caminho que a gente precisa entender. E ele deixou essa caminhada. Ele deixou os passos dele como pegadas na areia para que a gente pudesse seguir. Ele deixa essa verdade. Quando a gente começa a entender a mensagem, quando a gente começa a perceber quem é Jesus, quando a gente começa a ter essa relação com Jesus, essa é a verdade que ele nos fala, e a vida, a oportunidade, as várias experiências reencarnatórias que a gente tem, que nos fazem querer melhorar, que nos dão oportunidade de construir e reconstruir as nossas afeições, os nossos amores, corrigir os nossos erros. A gente não vai apagar, mas a gente vai corrigir. Então, eu acho que a data mais específica para que Jesus tenha nascido é aquele momento em que eu quero o reencontro com ele. Esse é o grande lance, esse é o grande feeling da religião, religare, né, estar ligado a Deus, e ele é esse elo que nos liga a Deus. Então, essa questão, esse momento, é o momento em que Jesus nasce para mim. E aí, isso acaba tendo que se tornar uma constante na minha vida, porque eu preciso fazer com que Jesus
renasça a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade, a cada dificuldade e a cada em cada momento, em cada ato, em cada palavra, em cada pensamento que eu tenha, se eu pensar em Jesus, se eu pensar como Jesus faria, ele está nascendo para mim de novo. E você me fez lembrar de Paulo, né? Quando ele fala que já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. É o Cristo que vive em mim. Então, assim, você falou algo muito importante. Cada um de nós tem uma forma diferente de encontrar Jesus. Cada um de nós tem a sua estrada de Damasco. E cada um de nós desperta de uma forma diferente. Às vezes, de uma forma mais suave, outras vezes através da dor, do sofrimento. E você falou muito bem, né? Quem sabe nós não fomos perseguidores de Jesus, né, da mensagem dele, e hoje estamos aqui resgatando diante da nossa própria consciência esses caminhos equivocados. E o próprio Cristo, né, ele nos assevera quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, nos mostrando que é possível vencer todos esses desafios. Quando ele fala que nenhuma ovelha se perderá do seu rebanho, todos nós somos essas ovelhas de Jesus. E quando algumas vezes nós buscamos caminhos equivocados, ele vai lá com o cajado dele e nos recolhe para que nós possamos novamente voltar ao rebanho. E assim é a nossa caminhada. Nós temos aqui uma mensagem da Zenilda Ângela, coloca para a gente, Cassiano. Às 21h40, ela fala: muito gratificante esse programa, falar de Jesus é maravilhoso. Exatamente, Zenilda, falar de Jesus, sentir Jesus, né? Deixar Jesus nascer em nossos corações, porque ele está sempre de braços abertos, esperando o nosso movimento de ir até ele, para que assim nós possamos nos encontrar e beber dessa água que vai tirar nossa sede, comer desse pão que vai nos sustentar para a vida eterna, como ele próprio falou. Então, falar de Jesus, a gente fica falando a noite inteira e vai continuar tendo assunto, a gente nunca vai terminar. Não é isso, Marcos? É verdade, é verdade. A gente para mim, falar de Jesus, apesar de muito difícil, é algo que me faz refletir e me faz querer melhorar, né? Eu acho que às vezes a gente tem, todos nós, né, temos umas vidas muito atribuladas, né? A gente está o tempo todo numa correria, a gente está o tempo todo buscando algo a mais, mas a gente precisa desse momento. Eu não lembro qual livro, tem uma mensagem que não vou falar na íntegra, eu sou péssimo com decoreba, mas que Emmanuel fala para Chico que quando se a gente estiver doente, né, que a gente precisa tirar um tempo para nós, e aí essa doença não só a doença física, né, mas a psicológica, que a gente precisa tirar um tempo e orar. Orar, parar, refletir, pensar, acalmar os nossos corações e pensar em Jesus e trazer Jesus para perto de nós. Esse é o verdadeiro nascimento de Jesus. É quando a gente, naquele momento tem de bom ânimo, né, que a gente está aflito, a gente precisa entender. E aí é o momento que a gente tem que buscar a mensagem do Cristo. É o momento que a gente tem que buscar o que ele representa. E aí a gente vai começar a sentir, como a gente já disse, Jesus. A gente vai começar a perceber que ele está renascendo dentro de nós. Porque antes de ser, né, ou melhor, sendo o Espírito que foi, ele deixou em nós essa semente. Ele já plantou dentro dos nossos corações. A gente ouve dos Espíritos que onde estão gravadas as leis morais, as leis de Deus estão dentro de nossos corações, e Jesus só vem reafirmar isso. Ele só vem reafirmar com o amor, com a caridade, com a compaixão, com o respeito, com o perdão, com a empatia, que essa caridade, esse amor está dentro de nós. E só depende de nós. Depende de cada um de nós. A gente quer tanto mudar o mundo, mas se a gente não mudar o nosso universo particular, se a gente não mudar o nosso íntimo, a gente não consegue entender, a gente não consegue mudar tudo isso. A mudança ela vai acontecer quer nós queiramos ou não, mas se a gente participar dessa mudança, se a gente fizer a nossa parte, essa mudança vai vir com mais brevidade e vai vir de uma forma melhor, e nós vamos sofrer menos com toda essa mudança.
Marcos, você falou quando Jesus nasceu para mim. Agora, algumas pessoas têm dúvida de saber se Jesus já nasceu para elas. Como que eu posso saber? Porque a gente conversou aqui que Jesus nasce para cada um de forma diferente. Uhum. Mas como eu posso saber se Jesus já nasceu para mim? Olha, eu vou trazer aqui uma mensagem. Essa mensagem veio. Deixa eu só pegar uma cola aqui. Como eu disse, eu sou muito ruim de decoreba, tá? Então eu vou pedir uma licença a vocês para ler algumas passagens de uma mensagem publicada na Seara Espírita em dezembro de 2002. Ela está disponível lá no site searadomestre.com. E aí pergunta: Jesus nasceu onde? Quando? Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus e ele responderá: ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei a minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Perguntamos a Pedro sobre a natividade de Jesus e ele dirá: Jesus nasceu na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que o havia negado. Foi nesse instante que acordou na minha consciência para a verdadeira vida. Perguntaram a Paulo de Tarso, né, quando ele se deu conta do nascimento de Jesus, e ele responde: nasceu na estrada de Damasco, quando envolvido por uma intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, que queres que eu faça? E aí, quando Paulo, né, tem alguns outros questionamentos, eu não vou ler tudo, né, até para deixar também a curiosidade aí dos nossos espectadores aí que busquem essa mensagem. Ela é linda, é perfeita, mas quando a gente fizer a mesma pergunta que Paulo fez: Senhor, que queres que eu faça? Jesus vai estar nascendo dentro de nós mais uma vez. Porque a gente precisa, diante das dificuldades, diante das nossas limitações, diante das provas, das expiações, diante dessa caminhada árdua, a gente precisa perguntar, né? Assim como a gente pergunta o que ele faria no meu lugar, a gente está reescrevendo essa pergunta de Paulo dizendo: o que queres que eu faça? E aí me veio na mente, né, uma cena também fantástica. Olha, eu sou fã incondicional, eu falo mesmo, eu adoro The Chosen, a gente vê Jesus ali, eu choro muito assistindo, eu já assisti algumas cenas várias vezes, e tem uma cena que, quando ele, se vocês vão me permitir chorar, se eu não aguentar falar até o final, porque eu estou vendo até que o meu nariz está vermelho, mas essa cena me mexeu muito comigo, porque no momento ali daquela cena, Jesus passa por Mateus, e Mateus está lá cobrando os impostos, e Jesus passa por ele, olha bem profundamente nos olhos de Mateus, né? E Mateus olha para ele, ele chama por Mateus e fala, né? Você vai me seguir? É o teu momento agora, vem comigo. E ele começa a ficar todo atabalhoado do jeito que ele estava ali, ele começa a pegar tudo, entrega tudo na mão lá do centurião. E o centurião fala: você tem certeza que você vai fazer isso? Você tem dinheiro, você tem poder, você é protegido, você vai fazer isso, você vai largar tudo? E ele fala: sim, eu vou, eu vou. E ele vai seguir Jesus. Mas o mais importante, eu acho que além desse desprendimento de Mateus, né, que a gente viu aqui de todos os outros também, o mais importante disso é porque naquele momento Pedro questiona Jesus. Pedro fala para ele assim: Jesus, mas é ele mesmo? Um cobrador de impostos? O cobrador de impostos está chamando ele, você sabe quem ele é? Ele é diferente. Na cena ele fala: ele é diferente. E aí Jesus olha para ele e falou assim: mas você também era diferente. Ele faz ali, naquele momento, para mim, um momento para que Pedro faça uma autorreflexão de quem era, e ainda assim ele ainda responde. Porque Pedro se questiona e ele completa: Isso. acostume-se com o diferente. Acostume-se com o diferente. Nós precisamos, a gente não tem que concordar nem aceitar tudo, mas a gente precisa se acostumar e respeitar o diferente, porque todos nós aqui somos diferentes.
Somos simples e ignorantes, mas somos individualidade. Nenhum de nós somos iguais, nem em corpo físico, nem em espírito. Isso. Que nós possamos realmente fazer com que Jesus nasça assim, acostumando, respeitando, amando, promovendo aquilo que Jesus mais promovia, a união, o respeito, a caridade, a compaixão e, acima de tudo, o amor. Exatamente. Nós temos uma outra mensagem aqui da Fátima Batista, às 21h52. Gratidão, falar de Jesus só nos acalma e renova a esperança de viver melhor. Exatamente, Fátima. São bênçãos de luz que caem sobre nós. Meu amigo Marcos, o tempo passou. Pois é, né? Como falamos, passa muito rápido, né? Estamos chegando ao final do nosso programa. E eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais. Então, eu acho que a gente já falou bastante de Jesus, né? A gente... Não que isso queira dizer que a gente não possa falar mais, né? Infelizmente. Deu aquele... Quando você falou, o tempo passou, eu olhei a hora agora. Né? Aquele... A gente queria mais, porque eu acho que, como a nossa irmã falou ali, falar de Jesus acalma, renova, né? Isso. E a gente precisa não só... Eu acho que essa é a melhor consideração. A gente não precisa não só nos acalmar e nos renovar com a palavra de Jesus, com esse conhecimento de Jesus. Mas a gente precisa nos renovar, ressignificar aquilo que nós queremos, fazendo, ou melhor, exemplificando nas nossas atitudes e palavras aquilo que Jesus fez. Porque Jesus tinha uma ascendência moral tão grande que, por mais que o verbo que ele proferia, a palavra que ele dizia, mudasse, muitas vezes a atitude e o olhar era o que movimentava todos aqueles que estavam ao redor dele, aqueles que seguiam, né? Muitas vezes ele precisava usar a palavra, né? Até o que a gente tem de mensagem: usai o evangelho, vai, ide e evangelizai. Se precisar, fale, né? Pregue. A gente não precisa o tempo todo estar pregando. A gente não precisa se dizer espírita ou se mostrar espírita para praticar a caridade. Quantos ateus são muito mais caridosos que qualquer espírita, qualquer um de espírita que possa aqui não estar trilhando o caminho mais acertado. Então não é a religião que define o homem, não é a religião que define o ser. Se a gente quer realmente fazer com que Jesus nasça dentro de nós, a gente precisa fazer com que renasça o nosso desejo, como os espíritos nos dizem, a nossa vontade de evoluir. E para que a gente evolua, não tem exemplo, não tem guia, não tem modelo e não tem legado maior do que aquele que Jesus deixou para nós e que nos confortará, como a nossa companheira falou, e nos fará nos renovar a cada dia quando Jesus nascer e renascer dentro de cada um de nós. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, que Jesus possa acalentar, acalmar os nossos corações e nos confortar nos momentos mais difíceis. Muito obrigado, Marcos. Obrigado aos nossos irmãos aqui que no chat nos acompanharam, deixaram suas mensagens, suas vibrações fraternas. Que Jesus nos abençoe a todos, que possamos ter uma noite tranquila de sono, aproveitar o momento da nossa emancipação para buscar as regiões de trabalho no bem, de estudo e de preparação para estarmos cada vez mais próximos de Jesus. Um excelente final de semana, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. A TV Nova Luz Internacional vai ao ar em 1º de dezembro, com mais de 10 anos de trajetória, trazendo paz, amor e autoconhecimento. A TV Nova Luz agora expande suas fronteiras. A partir do dia 1º de dezembro, estaremos no ar em inglês e em espanhol, levando nossa mensagem de espiritualidade e transformação a pessoas de diferentes culturas ao redor do mundo. Assim,
assista, inscreva-se e compartilhe, porque a luz da transformação é para todos. Junte-se a nós nessa jornada global com a TV Nova Luz Internacional.